Sextou, galera! Muito boa noite para todo mundo que está ligadinho no Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele Janela. Hoje teremos a vitória do Palmeiras, um novo episódio dos bastidores do esporte muito legal com um dos membros desta mesa aqui. As últimas notícias dos clubes paulistas antes da próxima rodada e uma reportagem especial sobre o aniversariante do dia, o Maradona. Mas antes de tudo isso, tem dicas para você. Gente, muito boa noite de novo. Agora a gente já vai para nossa enquete do dia. Vocês viram que tem Maradona hoje no programa, né? Que maravilha. Bom, mas a enquete do dia é sobre o provável, mais que certo. Tá certo ou não tá certo, gente, esse treinador? 90% certo, 90%, né? 90% porque ainda não assinou muito. Será que alguém da diretoria vai até a Grécia para levar o contrato? Parece que vai ter assinatura virtual. Ah, tá bom. Então vai até a Grécia levar o contrato, que aí não rola. Bom, o Abel Ferreira vai dar certo no Palmeiras? O português Abel Ferreira? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com e manda o seu WhatsApp pra gente no 11 99479 1633. O que você acha, Garrafa? Vai dar certo o português? Então, Michele, é uma aposta, né? Tem que se respeitar, é uma aposta. Eu entendo que o técnico estrangeiro, o correto é ele chegar em início de temporada. Esse ano é um ano atípico, porque início de temporada ele monta o elenco, ele vai se adaptar um pouco ao futebol brasileiro, ao clube. Ele vai chegar e já tem decisão de Libertadores. Não é? Tudo bem que é o Delfim, mas tem decisão de Libertadores, o Palmeiras está na Copa do Brasil, vai ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então isso pesa contra. E pesa contra também, se você for fazer uma análise, que a gente pode discutir depois mais profundamente, é o currículo dele, é um cara com boas ideias, mas também como Jesus. Jesus chegou aqui e todo mundo ficou surpreso. Quando Flamengo apostou no português e o currículo do português era... esse Jesus, eu achei que era o outro era melhor do que desse técnico que está sendo contratado. Mas para não ser pessimista, né, e como a torcida do Palmeiras quer um estrangeiro, vamos colocar que sim, não vou ser do contra, não. E aí, Flávio? Mais para sim do que para não. Mais para não do que para sim. Eu acho que a possibilidade de dar errado é maior do que dar certo. Verdade. Claro que eu vou torcer, mas se eu for votar aqui, eu falo não. Porque o futebol brasileiro, o jeito que se trabalha no Brasil, não dá para fazer trabalho sério, trabalho correto, trabalho legal. É coisa meio varziana. E eu, até no blog da Gazeta Esportiva, quem quiser dar uma olhadinha, eu mostrei as ideias Peguei uma entrevista dele de um mês, mais ou menos atrás, quando eu nem pensava em Palmeiras, e ele coloca as ideias dele sobre futebol. Uma das primeiras, você tem que montar o time. Você começa a ganhar a temporada montando o time, né? Ele conversa muito com os jogadores, é um cara de muito diálogo, mas eu acho muito difícil. Até porque aquilo que o Garrafa falou, se dá uma zebra com o Delfim, se perde com os caras acham que ele vai chegar e resolver tudo. Eu acho que a possibilidade de dar errado é maior do que de dar certo, embora não tenho nada contra. Poderia É ideia nova, a gente quer a ideia. Mas ninguém conhecia, né, esse técnico, né? Ninguém vê o Braga e Paok, ninguém assiste. Esse técnico, quem ofereceu foi um empresário pro Palmeiras, certo? Então, aí o Palmeiras foi, vamos dizer, que caiu na lábia do empresário. E assim, o problema nem é o técnico, o problema é o Palmeiras. É a estrutura do futebol brasileiro. O que o Palmeiras pensa, o que o Palmeiras quer, o Palmeiras não sabe. O Palmeiras não sabe o que quer. Sabe que tem que ser estrangeiro. Virou a moda, é o estrangeiro, tem que arrumar um estrangeiro, velho. Você falar um espanhol, passar na porta da academia, tá entrando, velho. Tá mais ou menos assim. Ele foi aluno do Gesualdo. É verdade, ele gosta muito do Gesualdo. Não, mas o Gesualdo é o professor, até do Mourinho, né? O professor Sérgio Manuel, eles são muito humanistas, são os caras que olham muito o lado do ser humano, a estabilidade da humana. Mas você acha que aqui os caras vão querer saber disso? Deixa eu falar uma coisa, lá no site gazetesportiva.com, eu e o Chico Lang, a gente fez uma aposta. O Chico Lang falou 5 razões por que o Abel Ferreira não vai dar certo no Palmeiras. Tá lá, no ar. E eu falei 5 razões por que ele vai dar certo no Palmeiras. Quem será que vai ganhar? Dá uma lida nos 2 textos e vê o que você acha, tá bom? Semana passada, o nosso querido Pelé, nosso rei Pelé, fez 80 aninhos e hoje, uma semaninha depois, é a vez de Diego Armando Maradona comemorar os 60 anos de idade. E se aqui no Brasil a gente chama o nosso craque de rei, lá na Argentina, o ídolo é conhecido como Dios. Feliz Natal, meu povo! Eu adoro Natal, viu? Tem luz pra tudo quanto é lado, a criançada tá feliz, eu gosto muito, é mó da hora.
Não tá entendendo nada? Tá achando que eu tô doidão com essa parada de Natal? Tô não. É que pros seguidores lá da Igreja Maradoniana, hoje, dia 30 de outubro, dia do aniversário de Diego Armando Maradona, hoje é Natal. Data especialíssima de celebração da vinda pra terra do Deus Supremo dos Maradonianos, o próprio Maradona. Última hora de los días 29, estaremos festejando Quinta Feria sobre el final del día, de la noche, festejando lo que esperamos todos sea el comienzo del año 60 DD, después del Diego. A Igreja Maradoniana foi fundada em 1998 pelo Hernán e dois amigos na cidade argentina de Rosário, a 300 quilômetros da capital Buenos Aires. Ela não tem uma sede física, mas, mesmo assim, os fiéis se reúnem todo Natal, Natal deles, claro, para rezar para Deus, o Deus número 10, o Deus Maradona. Tá bom para você que é argentino, hein, Celso? Eu duvido muito que... duvido mesmo. El fútbol tuvo príncipes, Francescoli, por ejemplo, conocido como el príncipe Francescoli, el propio Pelé como rey, pero Dios uno solo, Diego Armando Maradona. Y no hace falta que digamos por dónde está, Dios está por encima de él. A religião copia muitas coisas de outras religiões. Por exemplo, a Páscoa Maradoniana existe e é comemorada no dia 22 de junho, dia em que a Argentina venceu a Inglaterra na Copa de 86 com 2 gols do Maradona, um com a chamada mão de Deus e outro com o Dieguito driblando meio time da Inglaterra. Naquela Copa, aliás, o Maradona jogou muito, jogou demais, destruiu e comandou a Argentina na conquista do bicampeonato mundial. Tem também os 10 mandamentos da Igreja Maradoniana e um deles, ó, é tão maluco quanto a própria religião. Que se viene a bautizar, incorpora en ese bautismo el segundo nombre de Diego. O sea, si vos sos José, primer nombre José y segundo nombre Diego. No importa el género, hombre y mujer. Primer nombre el tuyo y el segundo nombre dentro de la iglesia maradoniana passas a chamar-te Diego. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Que Deus nos proteja. Quer dizer, que Maradona nos proteja. En el nombre de la Tota, el 1. Don Diego, el 10. Y el fruto de su amor, Diego, Diego, Diego. Bom, e aí eu pergunto pra vocês. Hoje, aniversário Não, de Deus. é muito argentino isso, né? Muito. Legal pra caramba. Aqui no Brasil nós falamos muito de monarquia, né? Eles falam por exemplo, a Isabelita era a Madonna dos descamisados, a Nossa Senhora dos descamisados, né? E tem esse negócio de Deus. Eu tenho uma camiseta que tem uma foto do Maradona escrito assim, Deus existe, e a foto do Maradona. Mas ele foi maior e melhor do que o Messi? Foi o melhor jogador argentino de todos os tempos? Então, ele teve 3 a 4 anos de ápice. Para mim, nesses 4 anos, ele chegou a fazer coisas maiores do que o Messi. Inclusive, para mim, a maior individualidade de uma Copa do Mundo foi o Maradona em 86. Mais até que o Garrincha em 62. Então, sim. Mas o Messi tem a seu favor essa longevidade. Sim. Ele está há 11, 12 anos aí. E quase no nível do Maradona, ou no nível do Maradona, às vezes mais, às vezes menos. Agora, para mim, o Maradona, na minha pelada, eu escolheria o Maradona no auge. E essa questão que você levantou com o Flávio, na Argentina, ela não existe. Não há nenhuma comparação. Não tem dúvida. Não tem comparação. Não, não é? Porque é Maradona. É Maradona, é Maradona. E o contexto disso aí, né? Naquela época eu ia quase toda semana para a Argentina, a trabalho, entre 78 e 82, e eu acompanhei, infelizmente, toda a Guerra das Malvinas. Uma coisa horrorosa, foi um massacre, né? Não teve guerra, foi um massacre. E o Brasil, sei lá porque cargas d'água, estava com a Argentina. Então a gente ia lá, levava taça, organizava, enfim. E os jogos paravam no meio para dar informação da morte de jovens, né? Eu fui ali nas Ilhas Malvinas, inclusive conheci o cemitério dos argentinos. Os corpos foram largados lá, depois enterrados do outro lado da ilha, é um negócio horroroso. E esse gol foi em 86, depois que a guerra acabou,
em cima da Argentina, da Inglaterra. Então tem um gol de mão, você sacaneia o cara que o senhor gosta, e depois você faz um gol de sonhos. Por isso que ele virou Deus. Aí, e ainda ganhou a Copa do Mundo, aí acabou. Aí realmente ele vingou a nação. Ele deu uma Copa para a Argentina e o Messi não deu. Não, em cima da Inglaterra. Esse jogo é o jogo crucial. Ele virou, aí acabou. Aí não tem, nada vai acontecer. E parabéns ao nosso José Diego, né, pela reportagem, porque de tudo que a gente viu... José Diego Paes? José Diego Paes. Né? Ele se batizou na igreja. De tudo que você viu hoje do Maradona, e a gente vai continuar vendo, foi algo diferente, muito legal e real, porque isso existe. Sim, existe. Isso existe. E é uma forma de viver o futebol. Isso é o grande barato do futebol, Michele. Isso é o grande barato. Né? Você está sacaneando o seu rival e tal, mas com muito bom humor. Olha, é sensacional a gente poder rever essa reportagem aí com o José. Boa, Zé Paes. E você sabia que o filho do Celso Cardoso, vou contar aqui bastidores, ele ia chamar Diego. Mas aí a mulher dele falou, não, Diego não, porque ele vai ser zoado na escola, porque você já é chamado de argentino, já gosta do Maradona, e aí ficou Felipe. Pergunta como chama meu neto? Diego? Diego. Eu canto olê, 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 Diego. Olha, ontem o Palmeiras entrou em campo pela Copa do Brasil e foi com tudo para cima do Red Bull Bragantino. Mesmo fora de casa, o time marcou 3 vezes nos primeiros 30 minutos de jogo e o Alexandre Silvestre estava lá acompanhando o Verdão. Antes dos 5 minutos, já estava 1-0 para o Palmeiras. Graças à lei da vantagem. Boa, juizão! Wesley foi atropelado. Aqui embaixo, na sua telinha, ó. Repete aí pra gente, editor, com gritinho e tudo. A bola seguiu. Zé Rafael também. E entregou redondinha pro Rafa Veiga abrir o placar. O segundo do Verdão nasceu deste baita lançamento do volante Felipe Melo. O único volante escalado pelo Cebolinha ontem. Para delírio do mestre Alberto Helena Júnior. 3 goleiros. Wesley, malandro, esperto, invadiu e pimba. Caixa. Passeio do Palestra em Bragança. Aos 27 do primeiro tempo, Léo Ortiz pisou no tomate, como diria Osmar Santos. Entregou a paçoca e o Luiz Adriano salivando, babando, mandou pra dentro numa mordida só. Artilheiro do time, hein, garoto? 3-0. Hurtado, emprestado pelo Boca Juniors, diminuiu, mas não deu asas ao Red Bull. Apenas uma esperança rasa. O gol da volta será missão quase impossível para o Bragantino. 3-1 na ida. Boa vantagem para o Palmeiras administrar e garantir a classificação semana que vem atuando no Allianz Parque. Pode até perder de 1 gol de diferença, que mesmo assim avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Intensidade, então eu cobro muito deles isso, tem que ser intenso, o jogo são 90 minutos, tem que ter uma entrega ali, tem que se entregar total, e eles têm feito isso desgasta muito. Tem um adversário, então eu acho que isso pode ter, e o placar, né? A gente fez um primeiro tempo muito bom, 3-0, então no inconsciente, eu sei que é difícil isso, foi mais que eu falei no intervalo, para a gente não abaixar a guarda, que estava 3-0, tinha que respeitar o Bragantino, porque o confronto era de 180 minutos. Então, tomamos um gol, acho que foi um segundo tempo, sim, diferente do primeiro, mas como o primeiro foi muito bom, ainda nos deu essa vantagem para o jogo de volta na outra quinta-feira. Ele está indo bem, né, gente? Tá bem. Se a moda não for... Aqui é moda, né? O Garrafa falou, é verdade mesmo. A moda agora é estrangeira. Se a moda fosse a moda do pessoal que vem da base, do interino... como aquele momento. Carilho e tal. Isso. Se fosse aquela moda... Cebola estava garantido. Porque ele está indo muito bem. E você ouve as entrevistas dele, ele fala coisa com coisa. Você nota o que ele fala, você conhece, ele consegue botar o time, ele mexeu com a posição do Felipe Melo e tal. Você nota nele bons conhecimentos. Ele não está lá... vai ser um treinador muito bom, já é um bom treinador, e seria um momento de até ter uma oportunidade. Ele vai bem, eu gosto do discurso dele. E outra coisa, conhece o Palmeiras. Ele está lá há um bom tempo. Friamente, né? Se você analisar, o que é melhor para o Palmeiras hoje? O Portuga ou o Cebola? E o Cebola. É o Cebola, gente.
Nesse momento é o Cebola. Conhece os jogadores. Mas será um bacalhau com cebola. Entendeu? Mas tem a moda, tem a cobrança. Não vai aceitar nenhum palpite do Cebola. Então o Cebola rodou. O Cebola parou de fazer a torcida do Palmeiras chorar, né? Tá na moda no momento errado, né? Tá fora de moda. Mas, poxa, ele tá indo muito bem, viu? Tá, sinceramente, entre o Português e o Cebola, neste momento, gente, deixa o Cebola que tá fazendo uma bela cebolada. Olha, hora de girar a nossa equipe de reportagem, vamos começar indo para a Academia de Futebol. Silvestre, como é que tá essa situação do Abel Ferreira com o Palmeiras, hein? Boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço, dupla dinâmica, polêmica da TV brasileira, Garrafa, Flávio, amigos e amigas. Restam apenas detalhes burocráticos, ainda não é oficial, mas o Abel Ferreira deve ontem ter realizado a última partida dele no comando do PAOK da Grécia no jogo contra o Granada pela Liga Europa, fase de grupos. Restam pequenos detalhes, até a assinatura do contrato talvez já tenha sido feita eletronicamente, ok? Para a gente poder garantir mesmo oficialmente que ele será, como deve ser, o novo técnico do Palmeiras. E depois do jogo de ontem, alguém lá na coletiva, algum repórter folgadinho tipo eu, deu uma cutucada no Abel Ferreira sobre esse interesse no Palmeiras, praticamente tudo certo com o Palmeiras. E ele foi evasivo, deu aquela despistada. Vamos ouvi-lo. Não sou eu que tenho que falar sobre isso. Eu tenho contrato com o PAOK, ainda não assinei nada, o jogo acabou agora, portanto não sou eu que tenho que falar sobre nada. A única coisa que eu vos quero dizer é: os treinadores só são bons quando os jogadores dentro de campo demonstram qualidade. E se o PAOK pagou 2,5 milhões por mim para vir para o PAOK, é porque viu qualidade no jogo do Braga. E se há clubes interessados nos jogadores do PAOK ou no treinador do PAOK, é porque há qualidade dentro do campo. Mas também há quem não goste. Vou continuar a fazer aquilo que acredito, que é jogar desta maneira, jogar para ganhar. Contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O Abel Ferreira deve trazer os caras da confiança dele, 4 integrantes da comissão técnica, para se juntar à galera aqui do Palmeiras. É só uma questão de tempo, de detalhe, para ele ser oficialmente o novo técnico do Verdão, Michele. Pois é, Silvestre, e nas reportagens, né, que eu li lá no site gazetesportiva.com, que o Salazar apurou, junto com o Secom, junto com você também, Silvestre, ele tinha uma multa rescisória alta lá no PAOK, o PAOK não queria que ele continuasse, mas ele não abriu mão, ele falou assim, não, ou vocês... Aí ele falou, não, eu vou continuar aqui. Aí o PAOK desistiu de mandá-lo embora. E agora o que é? Acertou sair por 600 mil euros? O PAOK facilitou. O PAOK diminuiu a multa. Ele teria que pagar uma multa. Por que a multa? Porque o PAOK teve que pagar uma multa para o Braga, para ele sair do Braga. E aí o PAOK quis ser ressarcido e ainda pediu uma graninha a mais. E essa graninha a mais é que aqueles caras tiveram alguma dificuldade de se acertar. É problema de multa, é problema de clube com clube. Na verdade, o Abel, ele pessoalmente, não tinha. A multa que se discute é o PAOK quer ser ressarcido pela multa que ele pagou para o Braga para trazer o treinador para o E o que vocês acham disso? De todo mundo tá falando, os jornalistas, pelo menos europeus, que a nossa equipe aqui entrevistou, todos eles falando que ele tem uma personalidade difícil, que ele arranjou confusão lá com o elenco, que o PAOK está dando graças a Deus que o Palmeiras foi lá. No Braga não foi assim, não. Esse é um trabalho, Braga, ele foi adorado. No PAOK, por exemplo, foi um trabalho que não deu certo, que não estava dando certo, talvez. Não é? Então é uma incógnita muito grande, eu repito, mas é o futebol, é o modismo. O Palmeiras precisa o Palmeiras fica obcecado pelo que os melhores estão fazendo. O Flamengo ganhou com o português. Eu preciso de um português, eu preciso de um gringo. É assim que funciona o futebol. A padaria do seu Manuel. É assim que funciona o futebol e é um amadorismo dos nossos dirigentes. Analisando friamente, gente, hoje quem é melhor para o Palmeiras? É o Cebola ou o português que vai chegar? Ele não sabe nem onde é a academia de futebol, cara. Nesses mandamentos do Abel, que eu mostrei, botar no nosso blog na Gazeta Esportiva, ele fala muito, que ele conversa muito com jogadores, e ele fala que ele gosta de aprimorar individualidades, e fala que ele não tem um sistema definido de jogo. Ele fala assim, eu não tomo só suco de laranja, de vez em quando eu bebo uma água, depende do acompanhamento. Mas ele gosta que tenha bastante gol, eu também estava lendo, e ele fala assim, mas nós perdemos, nós ganhamos e fizemos muitos gols. Mas ele admite defender, ele admite jogar na
na defesa quando o muro for maior. Isso. Temos que ele dizer, se eu estiver dentro de um muro, eu me defendo. Isso é importante que o Flávio está falando. Não, ele falou. Mas não, mas você está falando em relação a ele. Isso que o Flávio está falando é importante em relação ao pensamento dele. E ele gosta de aproveitar a garotada também. Então vamos ver, que ele conhece. Tem personalidade forte, hein? Bom, ainda falando... Ah, não, Silvestre, deixa eu falar uma coisa com você. O que eu ia perguntar mesmo para ele? Ah, se o Abel Ferreira, ele se despediu ele se despediu do elenco do PAOK no aeroporto. Como é que foi? O pessoal foi lá se despedir dele? Que história é essa? Então, ele estava todo, misterioso na coletiva. Aí hoje pela manhã a delegação do time grego chegou na Grécia, aeroporto, e ele se despediu dos jogadores. Se o Miguel Ángel Ramírez, lá o espanhol do Del Valle, tremeu as pernas, o Abel Ferreira ficou com os olhos marejados, com lágrimas de tanta emoção. Ele deve ir para Portugal resolver umas questões pessoais, assinar esse contrato com o Palmeiras eletronicamente e pintar por aqui a qualquer momento. E tem matéria especial sobre este português para o Mesa Redonda. O homem é bravo, viu, Michele? Domingo vocês vão ver. Que legal, Silvestre! Não, mas não tá com cara de que ele tava brigado com os jogadores. Só tapinhas, beijinhos. Um elenco tem mais de 20 caras. Vai ser, mas abraçando os meninos. Mas aí o Muricy já falava, quem tá no banco tá sempre contra. Isso aí não tem jeito. Gente, ele é muito novo, ele tem 41 anos. Né? Ele vai envelhecer no Palmeiras no mínimo, em um ano, uns 5. Ele não é grisalho, mas vai ficar. Vai ficar. E agora a gente vai para o Parque São Jorge. O Jonas Campos chegou depois de 4 horas no trânsito, que sai da Paulista. Esse pessoal, Flávio, não sabe o que é a Radial Leste, o que é a Zona Leste, o que é a Zona Leste em dia de chuva, véspera de feriado. E na sexta-feira. Sexta-feira, véspera pacote de feriado. Completo. Então, é o seguinte, tem que sair de manhã mesmo para chegar lá. Mas o Jonas chegou e amanhã o confronto vai ser com o líder do Brasileirão Internacional. Como é que tá a expectativa por aí, Jonão? E tá frio, Jonas, o homem da lua. Pois é, Michele, nada de lua aqui hoje, viu? Tempo fechado, chuvoso, friaca danada aqui na Zona Leste. Próxima vez que a gente tiver uma entrada ao vivo assim, véspera de feriado, com esse tempinho, vou sair 9 da manhã aí da Paulista para chegar mais tranquilamente aqui nas redondezas. Mas olha, pedreira pro Coringão, viu, Mi? Boa noite para você, né? Garrafa, Flávio, todo mundo que nos acompanha. Ninguém mais, ninguém menos do que o líder do Campeonato Brasileiro Internacional, duelo na Neoquímica Arena, às 7 da noite. Aliás, o Corinthians vem enfrentando aí sua pior sequência na Neoquímica Arena desde que o estádio foi inaugurado em 2014. Já são 4 jogos sem saber o que é uma vitória jogando em casa, né? 2 empates e 2 derrotas. O Wagner Mancini, pelo menos para esse jogo, em relação à derrota para o América Mineiro na Copa do Brasil, terá as voltas aí do Otério e do Fábio Santos para a equipe titular. O Jô segue como dúvida, deve até ficar fora por causa do problema que ele vem enfrentando aí na panturrilha, está naquela chamada fase de transição. E quem não vai para esse jogo e para nenhum outro da temporada, essa é a notícia da tarde agora, né, Michele? É o Sid Clay, que não faz mais parte dos planos aí da comissão técnica. O jogador foi afastado, o Corinthians já soltou um comunicado oficial. Ele tem contrato de empréstimo até o fim do ano, seguirá usufruindo das estruturas aí do CT Joaquim Grava, né, se essa for a vontade dele, mas não faz mais parte dos planos da comissão técnica. Jogador que chegou fora de forma, né, não encontrou aquele futebol que apresentou na primeira passagem dele pelo Corinthians. Estamos analisando a situação, vendo que a gota d'água talvez tenha sido quarta-feira, aquele gol do América Mineiro. O Neto Berola passa muito fácil aí pelo Sid Clay. Enfim, jogador bastante contestado e não faz mais parte dos planos. Daqui a pouco eu volto aqui do Parque São Jorge chuvoso com provável escalação e uma matéria bastante interessante falando dessa relação de técnicos do Corinthians e jogadores que não têm correspondido dentro de campo, Michele. Há muitos, né, Jonas? Rapidinho, no pique, saída do Sid Clay. Ele nem chegou. Embrulho. Não, laço. Não, dispensa o laço. Não vai gastar laços com ele que não merece nem o laço. O comentário tem que ser curto, né? Então tá. O Corinthians vai golear porque saiu o Thiago Nunes. Saiu o Thiago Nunes e resolveu tudo.
Ué, vai o Sid Clay junto com o Thiago Nunes. Não, mas segundo garrafa, saindo o Thiago Nunes, estava tudo resolvido. Era a gente nota, ele aproveita que como melhorou o time do Corinthians. Vê, a gente nota como o time do Corinthians está uma maravilha. Se tivesse o Thiago Nunes lá, tava ganhando de todo mundo. Não, o problema era o Thiago Nunes. Tá bom. Então agora, né? Agora é o seguinte, vamos para o CCT da Barra Funda? Marcelinho Bazeggio, tudo bem, Bazeggio? Parece que o Arboleda se meteu mais uma vez em confusão. Eu não estou acreditando nisso. É verdade? Conta pra gente, não é TBT não é fake, Bazeggio? Tudo bem, Mi? Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, clima nos bastidores do São Paulo bastante conturbado nessa sexta-feira. Isso porque o Arboleda foi flagrado numa balada na madrugada de hoje, até altas horas, sem máscara, numa grande aglomeração. E é claro que essas imagens repercutiram muito mal entre os torcedores do São Paulo, que chegaram até mesmo a pedir a demissão do zagueiro. Apesar disso, poucas horas depois, ele compareceu aqui no CT da Barra Funda, treinou normalmente, participou da atividade sem restrições e, de acordo com o que a reportagem apurou, de acordo com o que nós apuramos durante a tarde, o Arboleda já contraiu o novo coronavírus. Então, de acordo com o São Paulo, ele não teria qualquer chance de passar, de transmitir o vírus para os seus companheiros e para os demais funcionários do CT. Ainda assim, depois da atividade, a comissão técnica e a diretoria se reuniram e foi decidido que Arboleda será multado, porque ele é reincidente. Vale lembrar, como você bem disse, o Arboleda não é a primeira vez que ele se mete em confusão. Nas férias após a temporada passada, lá no Equador, imagens dele posando para fotos vestindo a camisa do rival Palmeiras vazaram, circulou aí pelas redes sociais essa foto e os torcedores ficaram enfurecidos. Hoje, mais uma vez, os são paulinos bastante magoados com o Arboleda. E aí, Arboleda já passou da hora de se despedir do São Paulo? O que vocês acham, amigos? Com vocês. Dá pra gente, valeu, Bazeggio, dá pra gente colocar o vídeo de novo aqui, enquanto eles comentam aqui? Ele tá num baile, gente, eu não acredito nisso. Ele estava num baile funk mesmo, é ele mesmo, tem certeza? Tinha treino pela manhã, Tem certeza que é ele? Absoluta, né? Porque às vezes tem gente parecida. Não, Michele, é o Arboleda, não tem o que falar. E assim, a situação dele, gente... Ele treinou hoje, mas treinou não dá pra defender. Ele treinou? Apareceu pra treinar. Não, Flávio, aglomeração, Flávio. Ah, bom, isso aí Flávio, mas essa é a grande questão, peraí, o São Paulo tem um jogo contra o Flamengo, lá dentro do CT tem profissionais, tem família, se ele não leva a vida dele a sério... Se a máscara, ok. Mas se ele não leva a vida dele a sério, tem muita gente que leva. E não é a primeira do Arboleda. Se fosse a primeira, você vai lá e multa. Pra mim, já deu o Arboleda. Marcelo Bazeggio apurou que ele vai ser multado. Mas também, de novo, né? Já deu. Gente, mas tem um custo isso aí. Ele precisa, pra vender, você precisa ter alguém que compre. E assim, eu não tenho nada contra o cara ir pra noite. Se o cara for treinar... Também, os grandes jogadores todos iam pra noite, não tem problema nenhum. O negócio da máscara, ok. Da máscara, eu concordo que merece uma multa e tal, mas sem escândalo, na boa. Isso. Isso, vai ter jogo. Chegou 5 da manhã. Chegou da balada lá, sabe-se lá se estava infectado ou não, vai lá, contato com todo mundo, aí o jogador, o cara que fica quietinho, vai pra casa dele, vai infectar a mãe dele, que tem família. Se ele é um irresponsável, o pessoal não é irresponsável. A multa fica barato. O Raí tem que dar. Porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez o senhor Arboleda. A multa. Vai lá no jurídico, vê se pode dar. Manda esse cara embora. Já deu, velho. Rescinde o contrato, Já deu. É justa causa, Flávio. Esse há condição pra Exato, rescindir. não dá. Uma série de situações a serem olhadas. Agora, tem recados da galera pelo WhatsApp. Pode pôr na telinha, diretora. Boa noite, Michele, a todos do Gazeta Esportiva. Se o português vai dar certo ou não, não sei, mas vai botar muita gente que não está jogando nada para jogar nesse Palmeiras. Abraço, Marco Antônio de São Paulo. Boa noite, Michele, Eduardo de Sorocaba e a Heloísa, minha filha. Não vai dar certo o Abel Ferreira no Palmeiras. Um grande abraço, Flávio Prado e Osmar Garrafa. Todos, Daniel aqui de Moema. Acho que não vai dar certo não. Porque trocam-se os técnicos, mas são os mesmos jogadores. Esses caras não correm mais não tem mais gás. É muita laranja descascada. Abraço.
Ó, o pessoal aqui manda muito bem esses telespectadores nos comentários. E a bebezinha, a Heloísa, na rede? Que gracinha. Sorocaba tá calor, né? Aqui deitado na rede. Esse foi bem pra caramba. Ele e a filhinha deitado. Olha, você sabe quem é o personagem do nosso quadro Bastidores do Esporte de hoje? Ele tá aqui, ó, na bancada. Tá do lado do Garrafa. É nóis. A gente vai mostrar um pouquinho da rotina do Flávio Prado. Então, para você que gosta de jornalismo, você que quer entender como funciona tudo por aqui e que gosta do nosso programa e da nossa equipe, dá uma olhadinha. Luz, câmera, ação! Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Calma lá, me apressei aqui, foi mal. Porque antes desse boa noite aí do Flávio no nosso Mesa Redonda, muita água rolou debaixo dessa ponte chamada Domingo de Futebol. Eu acordo 7 horas aos domingos, porque eu tenho um programa na Jovem Pan às 9, de futebol internacional. Então eu moro lá na Zona Norte, tenho que atravessar a cidade e tal, tenho que chegar 45 minutos antes aqui na Jovem Pan. Aí eu faço o programa das 9 às 10. Eu tenho umas 2 horas de folga mais ou menos. Meio de meia eu volto para a rádio. Tenho um programa da meio de meia até as 3. E normalmente faço um jogo à tarde. Para que o programa saia bonitinho, tipo Flávio maquiado. Ó que menino bonito! Absolutamente tudo que foi discutido durante a reunião do Mesa, que acontece às terças-feiras, é repassado e atualizado. 100% das vezes o programa da terça não é o programa do domingo, porque as coisas mudam muito, né? Pessoal, agora a gente tem que falar baixinho porque o Mesa Redonda tá no ar, mas olha só, o Flávio Prado é o apresentador do programa desde 2003. Só que a história dele com a Fundação Casper Libero começa muito antes disso, antes mesmo dele pensar em se tornar um apresentador famoso. Em 74 teve um concurso no final do ano, eu era estudante da Casper, e teve um concurso para escolher um comentarista e um narrador. E aí eu acabei entrando junto com o Galvão Bueno. Eu entrei como repórter e o Galvão como comentarista. Essa ligação de quase 50 anos faz com que o Flávio seja uma das pessoas mais gabaritadas, mais capazes para dizer o quanto a Casper pode transformar de verdade quem quer trabalhar com jornalismo. Ela é mais importante hoje ainda do que já era na minha época. Sabe por quê? Porque a Gazeta, ela faz essa coisa bem legal, que é ela dá oportunidade para os estudantes aqui, na nossa casa mesmo. Isso é fundamental. Você não tem garantia de entrar no mercado de trabalho, mas você tem um espaço de entrada no mercado de trabalho. Top 2 rapidinho, dicas infalíveis do Flávio Prado para quem deseja fazer do jornalismo esportivo o próprio ganha-pão. Tem que estudar muito, se dedicar muito, querer demais e saber que você vai ter uma vida de doido. Um jornalista, a única coisa que que o jornalista não é normal. Escola do seu time, mas isso é fácil. Quando você entra, você já automaticamente se descola. Porque aí você passa a ser profissional. O seu time não é mais importante que a sua profissão. Nunca vai ser. Dicas valiosas desse naipe não é todo dia que a gente tem não, hein? Ainda mais de alguém assim, ó, que é o retrato do sucesso na telinha da TV Gazeta. É, muito legal. Legal. Parabéns, rapaz. Mais uma muito boa e bem legal, né? Bem gostoso quando a gente pode passar um pouquinho da nossa vivência, né? E é realmente muito legal. É uma casa que eu tenho uma gratidão imensa, uma faculdade que eu tenho uma gratidão imensa. Caramba, eu saí de um Jeca da Penha. E o cabelo, hein? Um cara que estilo era aquele, né, Flávio? Aquele cabelo compridinho, né? Era aqui, mas era uma várzea. O pessoal daqui que me corta esse cabelo aí, parece um bandido. Você era do fundão ou da frente na faculdade? Muito do fundão. E assim, eu era cabeludão. Mas cabelo crespo, sabe? Que aí depois você vai ficando mais velho, vai ficando, né? E aí, nossa senhora, mas sempre aprendi muito. Cada professor fera que eu tive aqui. Nossa, foi muito legal. Foi Agora, olha que legal. O Flávio é o personagem da matéria, né? Ele fez Casper. Quem fez a reportagem foi o José Paes, fez Casper. O Felipe Leite, que editou a matéria, fez Casper. E a nossa diretora aqui do programa hoje, a Lelê,
Casper. E a apresentadora do programa, Casper. Todo mundo Casper, é isso aí. Estamos na gangue. Só Casper. Bom, o Santos vai fechar o primeiro turno do Brasileirão domingo, às 6h15 da noite, contra o Bahia na Vila Belmiro. Mas o destaque de hoje ficou por conta da coletiva do presidente interino Orlando Rolo, que falou sobre a dramática situação financeira do clube. Está devendo para a maioria dos jogadores ali. Tá? E mesmo devendo, os jogadores estão jogando e estão dando sangue em campo. O torcedor tem que cobrar mesmo, tá certo. O torcedor, é o papel do torcedor, mas tem que entender. Tem hora de cobrar e tem hora de entender. O Santos está na pior fase administrativa e financeira da sua história. Nós estamos na beira do precipício. Então, eu peço para que o torcedor, óbvio, o torcedor de clube grande quer título, quer vitória, mas nós estamos com o elenco limitado em número de jogadores. Não podemos contratar por 2 motivos. Primeiro, porque tem a restrição da FIFA. E segundo, porque o Santos não tem dinheiro mesmo. Então, nós estamos fazendo o possível e o impossível para terminar essas restrições da FIFA, derrubar esses transfer bans, para que a gestão, a partir do ano que vem, volte a contratar. Para que a partir do ano que vem o Santos volte a ter um time competitivo, a gente saneando as contas. É triste ver o Santos nessa situação, né? Bom, o Palmeiras entra em campo na segunda-feira no Allianz Parque e recebe o Atlético Mineiro do Sampaoli. Silvestre de volta lá da Academia de Futebol. Como é que está a preparação do Verdão para essa partida, hein, Silva? Calma aí que eu tô de olho de vez em quando para ver se não lançam fumaça verde a qualquer momento aqui na academia. Ainda não. Preparação começa de fato amanhã, Michele, porque hoje foi aquele relax. Jogadores que atuaram na vitória diante do Bragantino fizeram o treino regenerativo e o professor Cebolinha começa a partir de amanhã, o Andrei Lopes, a montar esse Palmeiras. Será que o Felipe Melo joga de volante? Volta para a zaga? A partida é segunda-feira, Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro do Sampaoli. Vai ser um duelo do cebolismo contra Sampaoli. Vai ser bem legal esse jogo. Expectativa, inclusive, de que o português Abel Ferreira possa estar no estádio, na tribuna do Allianz Parque, para já ver de pertinho o que ele vai herdar desse cebolismo, Michele Janela. Muito bem. É bom já assinar o contrato antes, né? Porque vai jogar com o Atlético Mineiro, com o Sampaoli, se ele assistir o jogo e assinar depois, acho melhor assinar antes. Assina antes. Os adversários do final de semana do time de São Paulo, eu vou te contar, hein? Primeiro, segundo e terceiro, né? Flamengo, Atlético e Internacional. Nossa Senhora. Último contato com o Jonas Campos lá no Parque São Jorge. O Mancini foi firme com os jogadores na última entrevista coletiva, né, Jonas? Isso foi uma novidade ou tem acontecido bastante nos últimos anos aí no Corinthians? Pois é, Michele, a entrevista do Mancini chamou bastante atenção, né? Pegou firme aí com os jogadores, fez uma cobrança, claro, sem expor ninguém especificamente, mas foi uma entrevista bastante verdadeira e sincera. E olha, tem técnicos aí, antecessores, né, no Corinthians, antecessores de Wagner Mancini no comando do Corinthians, que já fizeram também cobranças aos atletas e não conseguiram tirar aquilo que esperavam do elenco corintiano. Aí fica aquela pergunta: seria a culpa do técnico essa má fase, do elenco, dos jogadores, enfim? Se liga nessa matéria que a gente preparou. Muitas vezes eles próprios se culpam. A responsabilidade dessa derrota e do trabalho onde a gente se encontrou hoje, ela é minha. Mas o desabafo sincero de Wagner Mancini, assumindo a bronca e ao mesmo tempo cobrando uma mudança de postura dos jogadores do Corinthians, inverte a lógica cultural do nosso país, que tem o hábito de quase sempre culpar o treinador. Seja de uma forma agradável ou não, mas eu vou em busca de solução, porque eu não estou aqui e não vou ficar assistindo passivamente uma equipe que não dá um chute no gol. O curioso é que, resgatando trechos de entrevistas dos antecessores de Mancini, que trabalharam com essa mesma base de elenco do Corinthians, é possível notar que já havia um certo descontentamento, não com o comprometimento, mas com a resposta dada pelos atletas dentro de campo. O básico do futebol, para mim, é o passe, né? A gente está tendo dificuldade no básico e com isso as coisas se tornam mais difíceis, né? Não vamos começar a direcionar para um jogador não, que tem muitos jogadores abaixo.
né? Não é só Cleison, tem muitos jogadores abaixo, não é de hoje. E esses jogadores têm que ter uma retomada dentro do Corinthians. Demitido em setembro, Thiago Nunes, que veio para tentar mudar a filosofia de jogo do Corinthians, também teve dificuldades de tirar do elenco de 2020 aquilo que ele tanto buscava. Como a gente tem mudado uma filosofia, uma ideia de jogo, muitos jogadores ainda não se adaptaram, porque você gera uma exposição maior do jogador, e a gente vai tentando encontrar soluções dentro do próprio elenco, né, transformando esses jogadores que não estavam conseguindo render tão bem, ou até mesmo buscando jogadores numa condição externa com o mercado. Os treinadores, ainda mais no time do povo, vivem pressionados, é verdade? Eu já ouvi que o meu cargo estava em jogo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, e agora estamos em setembro, eu continuo ouvindo isso, né? E uma hora alguém vai acertar, né? Porque faz parte do futebol. Mas no caso do Corinthians das últimas temporadas, que teve comandantes dos mais variados estilos, o baixo rendimento dos jogadores também começa, e muito, a ser colocado em xeque. Há uma distância entre aquilo que está sendo pedido e aquilo que está sendo apresentado. Por isso que eu já respondi aqui que os ajustes serão feitos, mesmo que sejam ajustes que tenham... que venham com algum tipo de sofrimento, porque neste momento a gente tem que tomar uma decisão emergencial. Vocês acham que essa atitude do Mancini de falar, né, a situação mesmo, falar dos jogadores, pode queimar ele com o elenco? Essa matéria foi ótima, porque mostra que o Carille falou, o Thiago falou. Ele segurou a onda, coitado, ele estava segurando, né? Sim. E agora um terceiro que fala. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo, o time do Corinthians é ruim. E o Corinthians contratou 11 jogadores, 11. O São Paulo contratou 1. O Palmeiras contratou 1. O Santos não contratou ninguém, não tem nem dele para contratar. E o time do Corinthians é ruim. E os bons jogadores, tem alguma história, também já estão numa fase descendente. Então é ruim. A explicação que tem que ser dada é o seguinte, como é que um time que contrata 11 jogadores não tem um bom elenco? Eu não acredito em má fé, isso aquele negócio de pé de vestiário, acho tudo isso bobagem. Realmente é falta de capacidade, os caras não conseguem dar, eles não conseguem dar mais do que eles podem. Para mim é simplesmente isso, o time é ruim, o grupo é ruim, foi mal montado, culpa da gestão que montou. Eu entendo o seguinte, que o discurso do Mancini foi legal, vamos ver na escalação, daqui a pouco o Jonas vai trazer uma provável, quero ver amanhã. Essa coisa de pegar bode expiatório não me agrada, por exemplo, vou tirar o Cássio. Quer dizer que o Cássio é o problema? Não. Se tirar o Cássio, tem que sair com ele pelo menos uns 5, 6 para não dizer todo mundo. Você vai tirar o goleiro e falar que a culpa é do goleiro, resolveu? Para mostrar autoridade? Não. Então vamos ver se vai fazer. Já apareceu o Sid Clay, tá afastado do elenco, não é? Vamos ver o que mais vai aparecer na escalação de amanhã. Trouxe o Sid Clay, pô. Bom, e vamos com o Jonas de novo. O Jonas, você já tem a escalação para esse time do Corinthians de amanhã? A provável, Michele, vou me arriscar aqui para escalar esse Corinthians do Wagner Mancini, que enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro Internacional na Neoquímica Arena. Time provavelmente com o Cássio no gol, Fagner, Marlon, Gil e o Fábio Santos retornando à lateral esquerda. E uma linha no meio campo com Ramiro, Xavier, o Cantilho, que deve ganhar uma oportunidade como titular, e o Otero. E a tendência é que o Mancini siga apostando nesse ataque mais móvel, sem uma referência, sem um centroavante de ofício, até porque o Jô vem se recuperando de um problema na panturrilha. Lá na frente, mais soltos ali no setor ofensivo, Casares e Matheus Vital. Esse pode ser um Corinthians para encarar o líder do campeonato internacional amanhã na Neoquímica Arena, Mi. Jonas, dá para falar só as novidades desse time? É praticamente o mesmo time, não é? Do outro jogo que jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. Tem novidade nesse time? Jonas. Tem sim, Mi. Tem as voltas daqueles que não puderam atuar pela Copa do Brasil, né? Casos do Fábio Santos e do Otero, porque já tinham defendido o Atlético Mineiro, então não podem defender o Corinthians nessa competição. Tendência que eles retornem
a equipe titular. O Cantillo deve receber a primeira oportunidade dele como titular sob o comando do Wagner Mancini. Ele entrou no segundo tempo contra o América, o próprio Mancini elogiou, disse que foi a única alteração que deu mais ou menos certo ali. Então o Cantillo também é uma novidade e fica por aí, né? Fica por aí a volta então de Fábio Santos e Otero e o Cantillo recebendo essa primeira oportunidade. O jogo, como eu disse, ainda em transição, não deve retornar ao time titular, mas segue como dúvida, Michele. Boa, Jonas. Ele falou grosso. 30% do elenco. Hã? Ficou 30%. 10, né? Mas titulares, voltaram 2 titulares, Fábio Santos e Otero, né? É porque é ruim o elenco. Okay, mas não é que voltaram, é porque pela Copa do Brasil não pode jogar mas então voltaram ao time porque esses caras não jogaram. O elenco do Corinthians no Brasileirão é melhor do que o outro da Copa do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, que o discurso foi bonito. Foi discurso, jogou pra galera, legal, acho que precisava, mas não, até porque não tem material humano pra fazer tanta alteração. Então não joga pra galera, tem que trabalhar com o que tem. O jogo de amanhã é o seguinte, não depende do Corinthians. Se o Inter jogar, ele ganha. A chance do Corinthians é o Inter não jogar bem. Tem que jogar bem mal. Se o Inter jogar muito mal e o Corinthians muito bem, aí talvez o Corinthians ganhe apertado. O normal é perder. Se o Inter jogar bem e o Corinthians jogar mal, vai ser goleada. Não. Se o Inter jogar bem, ele ganha e para. Como o Palmeiras fez ontem, ele ganha e para. Se o Inter jogar bem, o Corinthians perde. De quanto eu não sei. Se o Inter jogar médio, o Corinthians perde. O Inter tem que jogar mal e o Corinthians bem. Se o Inter jogar mal e o Corinthians mal... Não há nada que nos faça acreditar que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Não pode ganhar? Olha, tudo bem, mas se for perder, que perca com honra, né? Caia de pé, não perca... Você perde de 5, por favor. Não, 5 não. 5 só pro Flamengo, é exclusivo. Tá bom. Olha, você faz sacanagem, né, Flávio? Vamos para Barra Funda de novo. São Paulo vai ter uma sequência difícil pela frente, começando nesse domingo com o Flamengo. O que o Diniz tem que fazer nessa situação, Basejo? Rezar. É isso, Mi, sequência dificílima para o São Paulo. Os últimos jogos foram decisivos e nesse domingo o Tricolor terá mais uma partida que será uma verdadeira final, um confronto direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo no Maracanã, e a gente preparou um VT bem bacana sobre esse duelo de gigantes do nosso futebol. Vamos conferir. A ordem é esquecer a estreia com derrota na Copa Sul-Americana para o Lanús na última quarta-feira. O motivo é que no próximo domingo o Tricolor tem o badalado Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E claro que a missão de se recuperar em cima de um dos melhores times do país não é das mais fáceis. Mas vamos pensar positivo, trazer boas energias. Pois em 134 jogos, o São Paulo tem levado a melhor. São 52 vitórias, 42 derrotas e 40 empates. Vantagem para o Tricolor. Nos últimos 12 jogos entre eles, são 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Mais um pontinho para o time paulista. No Brasileirão do ano passado, ninguém venceu. Foram 2 jogos e 2 empates. No primeiro turno no Morumbi, a partida terminou em 1-1. Gols de Berril para o Mengão e Tietê para o São Paulo. No segundo turno no Maracanã, o Flá de Jorge Jesus estava embalado rumo ao título. E o São Paulo, em crise, tinha técnico novo, Fernando Diniz. E quando todos apostavam numa goleada rubro-negra pelo momento distinto entre as duas equipes, o São Paulo de Fernando Diniz arrumou um bom empate em 0-0. Na minha conta, mais um pontinho para o Tricolor. Bom, e se esse retrospecto favorável ao São Paulo será ou não mantido, a resposta vai vir somente no próximo domingo. Pois é, e para essa partida o São Paulo deve contar com uma novidade especial. O Hernanes, que já vinha treinando normalmente com o elenco durante toda essa semana, nessa sexta participou mais uma vez sem restrições e recuperado da lesão, deve ser relacionado para a viagem para o Rio de Janeiro. Igor Vinícius e Juan Fran também treinaram, mas esses ainda devem ser preservados para voltarem na próxima semana. Dessa forma, o São Paulo deve enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã, com Thiago Volpi no gol, Tietê na lateral direita, Diego Costa e Bruno Alves formando a dupla de zaga e Reinaldo na lateral esquerda. O meio-campo composto por Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara, e a dupla de ataque
formada por Luciano e Brenner, o homem-gol tricolor que vive grande fase. Esse é o provável time do São Paulo, amigos, com vocês aí no estúdio. Valeu, Based. O que você dá pra ter uma luz de esperança? Não, a reportagem mostrou que a estreia do Diniz foi exatamente contra o Flamengo. Né? Se apostava numa goleada. O Diniz pensou como? Estou chegando agora. Ele segurou o Flamengo. Né? O Flamengo fez um monte de gol, foi tudo anulado, com justiça e tal. Mas... Então, o Diniz, que tem esse pensamento de futebol ofensivo, acho que no próximo domingo tem que pensar muito parecido com o que pensou na estreia, para de repente talvez arrumar lá um empate. Se o São Paulo jogar recuado, ele perde. Se ele jogar avançado, ele perde. Se ele jogar muito bem, ele perde. A única chance dele é se o Flamengo tiver uma partida desastrosa e aí talvez ele traga um empate. Porque a diferença é gigantesca. O São Paulino consciente não cria ilusão. Olha, tem uma coisa, vai estar muito frio. E acho que isso é um ponto a favor do São Paulo. Por quê? Porque o Flamengo tá com calor. A Argentina tava frio também lá. O Sandy, que tem 40 anos, é diferente do Pedro, que tem um pouquinho menos. Eu acho que, gente, consciência, tá? Torce pra ser uma coisa razoável e tal. E se o Flamengo jogar pessimamente, traz um empatezinho. O São Paulo tem que jogar muito. Todas as emoções da 19ª... Todas as emoções da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro você confere no Mesa Redonda domingo, 9 da noite. E teremos por Skype o técnico Dorival Júnior e no estúdio a presença de um convidado que vamos guardar segredo. Não pode falar? Posso falar? Que não posso falar. Mas olha... É aquele lá? É aquele que é uma bomba. Toda vez que vem é bombástico. Fechado, é bombástico, né? E vai fazer revelações fortes pra você aqui no domingo. Se eu fosse você, imperdível, né, Flávio? Eu acho. Vai ser muito bom. E o Dorival Júnior já é uma atração por si só, né? Muito legal também. Enquete, Abel Ferreira vai dar certo no Palmeiras? A maioria respondeu que sim. 69% dos votos. Tomara, olha lá. 61% dos votos. Tomara. É isso aí. Olha, o Gazeta Esportiva chega ao fim. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Bom final de semana pra todos e bom Mesa Redonda domingo. A gente espera. Tchau. Um abraço. Domingo Valeu, mesmo, hein, galera. Tchau.